começar então, né? Uhum. Vocês estão me vendo, minha imagem? Ah, tá aparecendo? Não, a sua imagem não, tá aparecendo a tela, Pronto. E minha imagem não. Por que que não foi? porque Engraçado. tá no outro, provavelmente no outro quadradinho. Não, tá aparecendo sim, é só Ah, né? botar aqui, isso, Pronto, pro lado que aparece, né? pronto. Tá. Eu que não tô vendo. É, então vamos lá. Eu vou começar a falar. E eu Gente, não estou vendo o compartilhamento, não. não tá Não? vendo Está lá? aparecendo. É só clicar em outra tela, pessoal. São duas telinhas. Isso. Assim, eu tô vendo, para mim tá a Sabrina me falou que tá vendo, né? Eu tô Tá vendo. na Aham. telinha com Para o nome mim, de Luzia, Luzia Noleto. Esse para mim tá quadradinho é o que ela aparecendo. está compartilhando. Para mim tá aparecendo. Da pulsão ao gozo, Aqui, a repercussão. Raquel tá falando, quem estiver no celular, passa o dedo na tela que dá para ver, porque quem tá no celular talvez tenha que passar para como se fosse a página Isso. seguinte, né? Mas já tá compartilhada. Aqui Não para mim estou vendo. aparece como compartilhada. Aham. Sim, tá compartilhando É, sim. tem Pronto. duas telinhas com a Luzia, uma aparece Isso. ela e a outra aparece um bonequinho só. Não tem. Pois é, um aparece o slide, né? Quando eu passo aqui, vocês estão vendo a continuação? Sim, sim. Pronto, mas não me veio, Aham. né? Porque é engraçado, eu não. Não, dá para ver sim. É porque Dá para ver você está em sim. cima, só que Ah, aí você pronto. tem que passar para o ladinho para te ver, porque são várias pessoas na chamada, Então, né? pronto. Então tem que passar para o lado para poder ver. Quando você, antes de você começar, você me fala que eu vou colocar para gravar aqui, Tá pessoal. bom. Aí falei com a Luzia que eu vou colocar para gravar, mas eu não garanto que a gravação vá se completar, porque a gente está com pouco espaço aqui na nuvem. Então, né, vamos até onde der. Tomara que dê para Vamos gravar chegar. tudo. É. Bem, gente, eu queria começar, primeiro, assim, agradecendo ao Fórum Campo Lacaniano da região dos Lagos, né? Porque esse é o meu terceiro seminário no This Fórum. meeting is being recorded. O primeiro seminário foi sobre a formação do analista, que foi no primeiro semestre de 2025. O segundo seminário foi no segundo semestre de 2025, que foi sobre o feminino, e na obra da Marguerite Duras, no livro, a gente trabalhou o livro da Lovenstein, o arrebatamento de Lovenstein, que foi muito interessante, né? Tem algumas pessoas aqui que participaram, certamente. Eu não estou vendo todo mundo, mas eu vi no início. E agora, esse é o meu terceiro seminário no Fórum Campo Lacaniano da região dos Lagos, com esse tema da pulsão ao gozo, as repercussões clínicas, né? E o primeiro seminário pelo NEL, que é o Núcleo de Estudos Lacanianos, que é aqui de Teresina, do qual eu agora também faço parte. Então, assim, tem sido muito, está sendo, na verdade, muito bom poder fazer essa fala, né, essa transmissão sobre esse tema que eu gosto tanto, por essas duas vias, vou colocar assim, né, de estudo de pessoas interessadas, na psicanálise, no estudo, na formação e em psicanálise, né? Então, gente, eu primeiro queria começar também falando um pouco, do conceito de pulsão em Freud e em Lacan, mas, assim, falando do meu interesse por esse tema e do porquê eu pensei nele para um seminário. Esse tema, a pulsão em si, né, e não só a pulsão, mas o gozo, né, no meu ponto de vista do que eu trabalho hoje na clínica, são assim dois temas muito importantes para a gente pensar a clínica na atualidade hoje, né? A pulsão, mas essa vertente do gozo como temas fundamentais para a clínica, para a teoria e para a clínica psicanalítica atual, né?
principalmente porque hoje a gente vive num mundo de muitos excessos, né? A gente está totalmente submerso, todo mundo, todos nós estamos submersos a um excesso de tudo, assim, principalmente de informações, né? E essa é uma questão que nos chega o tempo todo também no consultório. Na clínica psicanalítica, também a gente recebe um excesso de, por exemplo, de diagnósticos, né, de sujeitos que chegam sabendo muita coisa, com muita informação, com muita propriedade, vou colocar assim, de informações e que no processo clínico deixa o psicanalista muitas vezes num lugar não de suposição de saber. Essa é uma questão que eu tenho também pensado, né? São sujeitos que chegam com tanta informação, né, do que ele é, do diagnóstico que ele tem, do problema que ele não chega fazendo uma suposição de saber ao psicanalista, mas eles chegam, no geral, em algumas situações, não no geral, mas em algumas situações, com um saber, uma certeza muito grande sobre tudo, né? E é como se eles buscassem, por exemplo, a análise, um psicanalista, mais para confirmar o que eles têm do que para fazer uma questão e trabalhar questões importantes como sujeito, né? Então, essa é uma questão de entrada, assim, para mim, que eu penso muito na clínica atual, né? Que é uma clínica muito hoje, que a gente está numa clínica muito do ato e do real. A gente encontra muitas questões que nos fazem pensar sobre, né? E esse conceito de pulsão, ele também me fisgou muito, desde quando eu fazia o curso de psicologia, que foi a primeira vez que eu estudei, que eu li sobre pulsão em Freud, ainda aquele textinho lá de 1915, que é maravilhoso. E desde da época, eu fiquei muito encantada com esse tema, com esse conceito da pulsão, de pulsão. Na época eu não entendi muita coisa, né? Porque não é um tema fácil, é um tema dos mais complexos da psicanálise. No entanto, é um tema que remete à clínica do Freud, a teoria freudiana do início ao fim, até o Freud morrer, ele estava ali trabalhando ainda a pulsão, né? Então, é um tema por demais importante para a psicanálise freudiana, mas também lacaniana, que é esse um dos percursos, né, que eu quero tratar também, é como é que o Lacan, o que que ele fez com a pulsão, né? Então, voltando para essa questão da pulsão e dessa vertente do gozo na contemporaneidade, né, do que a gente vive atualmente, a gente está o tempo todo, nós estamos o tempo todo submetidos em alguma medida a esses excessos, né, ao que é além do princípio de prazer, essa coisa da barreira que é rompida ali e que aparece um gozo em alguma medida, né? No campo da psicopatologia, por exemplo, a gente sabe que isso é muito comum, né? Acontece bastante o que a gente recebe também na clínica, que é um viés, né? Por exemplo, as drogadições, né? E etc. O uso excessivo de telas, né? Que hoje também é uma questão, e isso perpassa todas as idades, então são questões que nos chegam no consultório e que esse gozo que tem essa relação com em Lacan, né, com esse ultrapassar a barreira desse princípio de prazer, que é algo que nos protege, né? E o conceito de pulsão em Freud tem essa coisa do prazer no desprazer. Então, são dois pontos assim importantíssimos para a gente pensar na clínica, né? É, com relação à noção de gozo, eu vou só colocar um lembrete aqui, porque assim, essa noção de gozo ela não vai coincidir com a de prazer, nem com a do sexual, né? O sexual ele está implicado enquanto pulsão, mas não é o total dessa pulsão. O Freud, quando está tratando da pulsão e ele trata da sexualidade, a gente sabe que tem a questão do sexual, mas ele está na base a sexualidade de um modo geral, né? A questão mais do vital do ser humano. Então, não coincide exatamente com o ponto do sexual
genital exatamente, né? Mas também sobre. Então, ao longo desse estudo, do seminário, porque são 4 encontros, gente, esse é o primeiro, esse eu vou entrar mais uma fundamentação, mas pegando a coisa mais histórica de como é que o Freud, né, elaborou o conceito, eu vou entrar muito nesse ponto e falando um pouco também do Lacan, mas a partir do segundo eu vou entrar em algumas questões também para fundamentar melhor o que que o Lacan fez com a pulsão em Freud, né? Então, dentro desse ponto, ao longo do estudo, eu vou trazer aqui 3 questões assim, importantes. Uma é como está a pulsão no seminário 11, né? No momento em que a pulsão ganha o status de conceito fundamental em Lacan. Essa é uma questão importante para a gente pensar, tá bom? A outra é onde esteve a pulsão no ensino de Lacan antes do seminário 11, né? Antes do seminário, até o seminário 10, né? Antes do 11. Onde era que estava? Essa pergunta, ela me fisgou, né? Essa perguntinha aqui, porque lendo, buscando referências para o seminário, eu encontrei um texto do Millet, que eu não leio tanto Millet, mas eu li, é um seminário dele que se chama Silete. Nesse seminário ele faz essa questão. Onde esteve a pulsão no ensino de Lacan antes do seminário 10, né? Antes do seminário 11? Eu fiquei parada nessa questão que ele fez e pensando nela e resolvi trazer para a gente pensar nisso, tá? Porque essa pergunta me fez lembrar de que quando eu comecei a ler Lacan e comecei a acessar os seminários dele, quando eu fui ler o seminário 11, que é um seminário que eu gosto muito, inclusive, quando eu comecei a ver o seminário, eu me fazia a pergunta, mas por que que o Lacan não colocou nenhum conceito dele nesse seminário? Por que que ele fez um seminário com 4 conceitos fundamentais, mas os 4 conceitos freudianos? Ele não colocou nenhum conceito dele, não colocou objeto A, por exemplo, não colocou desejo. Eu me perguntava isso sempre. E engraçado que montando o seminário, lendo e pesquisando e pensando no seminário, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei dessa questão que eu me fazia, né? Por quê? E talvez aqui ao longo do seminário até o último encontro, a gente encontre juntos, né? Alguma coisa que se aproxime disso, da resposta disso. Assim eu espero, né? O outro ponto é o destaque sutil da pulsão que o Lacan vai dar a partir do seminário 20, do mais ainda. Que a partir desse seminário, ele vai falar um pouco da pulsão mas para tratar do gozo. É um destaque sutil que ele dá, porque na verdade no seminário 20 ele está ali tratando do gozo. Eu não sei quem já teve acesso a esse seminário, a ler, mas bem no início desse seminário, de entrada, ele já diz que ele está ali fazendo uma releitura do seminário 7, né? Acho que bem no primeiro capítulo, se eu não estou enganada. É uma releitura do seminário 7 e o seminário 7, que é o da ética, né? Que é um seminário também muito importante para o ensino do Lacan. Nesse seminário 7, ele vai tratar de algumas coisas, além da ética, algumas coisas importantes. Por exemplo, o amor cortês, ele fala muito lá do amor cortês, ele vai falar da sublimação e ele vai falar do gozo. Ele fala muito sobre o gozo naquele seminário, fazendo uma menção ao Sade, né? Ele vai falar desse gozo transgressivo a partir da leitura de Sade. Então, é um seminário bem importante para a psicanálise, para a ética da psicanálise lacaniana, né? E aí, no seminário 11, que é onde ele fala dos 4 conceitos fundamentais, ele vai tratar do amor de forma, o amor como um imaginário, né? E aí, no 20, novamente, ele volta a falar do amor, mas o amor no âmbito do real, no âmbito da falta, o amor num lugar bem diferente desse amor cortês, desse amor imaginário, mas o amor enquanto falta, né? Porque o seminário 20 é um seminário sobre o amor.
E é um lugar, né, que o Lacan tratou sobre o amor nesse lugar do real, mas de um amor que não, que quer fazer um, mas que na verdade ele não faz o um, né? Ele não faz o grude, literalmente imaginário. É um amor de uma outra ordem que ele trata ali no seminário 20, tá? É, uma coisa que eu queria ter falado lá no comecinho, que eu vou agora falar, gente, que eu lembrei agora, que eu acho que é importante, é que no Fórum Campo Lacaniano da região dos Lagos, o tema que vai ser trabalhado ao longo do ano é o desejo do analista e o manejo clínico, tá? E no NEL, o que está sendo trabalhado é o amor e suas vicissitudes. Então, quando eu pensei também no tema da pulsão ao gozo, eu pensei fazendo esse viés, né, de trabalhar, de poder falar sobre esses dois temas em alguma medida, porque eles estão completamente juntos, né? Não tem a psicanálise, a clínica psicanalítica sem o amor e muito menos sem o desejo do analista, né? Então, são temas que estão muito próximos para a gente poder pensar a clínica, né? Então, da pulsão real, o que que acontece? Aqui eu estou dando uma entrada, gente, no Lacan para depois entrar em Freud, sobre essa questão da pulsão e do gozo. Então, à medida em que a clínica psicanalítica... Só um instante, eu vou ter que diminuir bem aqui a tela, que eu não estou conseguindo ler. Pronto. Mas agora eu não estou lendo nada. Na medida em que a clínica psicanalítica, à medida em que a clínica e a teoria psicanalítica lacaniana, gente, eu não estou conseguindo ler, porque fica a tela na frente. Deixa eu diminuir ela aqui mais. Pronto, agora deu. À medida em que a clínica e a teoria psicanalítica lacaniana seguem na direção de orientar-se pelo real, especialmente a partir do final do seu ensino, cujo início se localiza no seminário 20, mas ainda, a perspectiva do conceito cede lugar ao não conceito. Eu estou trazendo essa questão porque quando a gente fala de pulsão, a gente está falando ainda de Freud, né? E a gente está falando de palavra, a gente está falando de alguma coisa que faz um link, né, entre o psíquico e o somático, de alguma coisa que está pautada na palavra, né? E o Lacan, à medida que ele segue em direção a esse real, né, ele sai dessa coisa mais da via do simbólico, né, para elaborar o real. E essa elaboração do real, ele foge totalmente, digamos assim, totalmente no sentido lacaniano mesmo, do que é não conceito, né? Do que não é possível passar pela palavra, que é o próprio real. Então, o real, como aquele que escapa às palavras e às imagens, se auto-invalida e, nessa medida, invalida o conceitual, recusa tudo o que se possa dizer e o que se possa imaginar. E nesse ponto, né, deparamos-nos com o impossível do gozo, tá? Então, é um avanço que ele vai fazer com relação a Freud, nesse sentido de sair desse campo do simbólico, ele passa pelo imaginário simbólico para chegar no real, para formalizar esse real. E para isso ele faz todo um trabalho com a topologia, com a matemática, né? Para fazer a escritura do real, para que ele possa formalizar esse último ensino dele, né? Que é o final do ensino. Eu gosto muito de dizer o final que o Lacan morre, né? Então, é o final do ensino. E ao tratarmos a pulsão no último ensino de Lacan, momento no qual se visa o gozo enquanto tal, encontraremos aqui o que é irredutível à palavra, que é fora do sentido, que é istmo e que está excluído do centro da organização significante. Então, quando ele vai para o campo do real, ele está saindo mesmo dessa coisa da organização significante, né? Ele está tratando ali de algo que está fora do sentido. Lá pelo seminário 22, 23, ele vai falar disso, que a palavra não abarca tudo, que a palavra não dá conta de tudo,
Isso ele já fez um percurso enorme, né, para chegar no final e tratar desse ponto maior porque ele passa muito tempo dos seminários dele falando do gozo, né? Lógico que com a base pulsional de Freud. Então, aqui eu vou entrar um pouco nos textos da pulsão em Freud, tá? Botei de Freud a Lacan, mas é de Freud. Freud pensou, eu coloquei isso para pensar, né, que o Freud, desde o início, ele tratou pulsão inconsciente do começo ao fim, né, do ensino dele, da teoria, mas porque esse conceito de pulsão, ele nunca é dissociado do inconsciente. Ele está completamente vinculado ao inconsciente. Não existe inconsciente sem a pulsão, né? Então, ele está desde o início. Então, ele começa a elaborar, o Freud, esse conceito de pulsão a partir de 1898, com o texto A Sexualidade na Teoria das Neuroses, na Etiologia das Neuroses, né? Que é quando ele começa a falar da histeria, né? Da questão das neuroses, da sexualidade humana. Ele começa a tratar esse conceito que ele vai desenvolvendo a partir desse período. Em 1900, ele trata da interpretação dos sonhos, que aí é puramente, né, inconsciente, ele falando do inconsciente nesse período, mas ainda assim tratando das pulsões, tá? Depois, 1901, a psicopatologia da vida cotidiana, ele vai falar dos atos falhos. Então, aqui também é puro inconsciente e pulsão. Aí vem 1905 também Xistes e sua relação com o inconsciente, que aí é novamente inconsciente, mas é que ele continua tratando da pulsão, ele continua elaborando, desenvolvendo o conceito. E aqui é o ponto bem importante, né, dessa teoria dele com relação à pulsão, que é dos 3 ensaios sobre a sexualidade, que é o momento em que ele começa a fazer um bom esboço do que é que ele está querendo dizer sobre pulsão, né? E ele começa a nomear aí mesmo esse conceito de pulsão. E é um conceito muito interessante, eu não sei se alguém aqui já teve acesso, mas o Freud tinha o Darwin, né? O Darwin fazia as expedições, e a gente sabe que ele recolhia amostras de animais do mundo todo, né, tal. E o Darwin tentou encontrar um termo, alguma coisa que dissesse, pautasse essa diferença do que é do humano e do que é do não humano, né? E ele não conseguiu. Quem conseguiu isso, chegar nessa palavra, nesse termo, né, foi o Freud, que é pulsão, no caso. Então, esse é um termo, inclusive, que muito intriga a todos, né? Porque, pelo menos para mim, né, da psicanálise, ele é muito curioso, esse conceito de pulsão, porque ele, inclusive, foi mal interpretado, ele é um termo mal compreendido, no meu ponto de vista, até hoje. E ainda no meio psicanalítico, em alguns momentos, pelo menos eu já ouvi, psicanalistas que fazem ainda uma certa confusão do conceito pulsão com o conceito instinto, né? Desses dois termos que foi no início por uma questão de tradução, ficou o conceito de pulsão visto ou falado como conceito de instinto, né? O que a gente sabe que é diferente, que tem marcações biológicas completamente diferentes de um para o outro, né? Mas que quem faz essa tradução e vai atrás e de desenrolar isso é o Lacan. Então, a primeira contribuição que o Lacan dá com relação à pulsão é propriamente a questão da tradução, né? Que ele vai fazer essa diferença bem básica, bem importante para a psicanálise entre pulsão e instinto. Então, para mim, é a primeira contribuição dele com relação à pulsão. E ainda em 1905, na continuação da elaboração da opção, o Freud escreve fragmentos da análise de um caso de histeria, que é que ele fala de sonhos e sexualidade, que é o caso Dora, né? Que a gente sabe que é um caso também paradigmático da psicanálise, ele é importante por várias vertentes, dentre eles que é o caso em que o Freud elabora o conceito de transferência, né, que é um dos 4 conceitos fundamentais em Lacan,
e também Freud, né? Ele é um conceito fundamental também. Então, foi um caso em que o Freud errou, né, com a paciente, mas ele escreve isso, eu acho que é um caso importantíssimo nesse aspecto também. Mas aqui também o Freud estava tratando também da pulsão. Então, momentos iniciais sobre a pulsão. Nos três ensaios, Freud diz o seguinte, abre aspas, a teoria das pulsões é a parte mais importante da teoria psicanalítica, embora ao mesmo tempo a menos completa. Isso em 1924. Por quê? Porque o texto foi escrito, né, os três ensaios, em 1905, mas o Freud foi o tempo todo elaborando esse conceito e ele ia colocando notas, né, acrescentando notas ao texto. E em 1924, que aqui em 1924 a gente sabe que tem o problema econômico do masoquismo, e em 1920, né, que é o além do princípio do prazer, o Freud já estava ali com o conceito de pulsão de morte muito estabelecido, né, completamente estabelecido para a psicanálise, a importância do conceito para a psicanálise. Mas ele ainda estava falando sobre a pulsão, acrescentando notas ao texto de 1905, né? O que mostra assim que o Freud estava trabalhando o conceito o tempo todo, porque aqui era 1924, né, gente? E aí, em 1905, ainda nos três ensaios, ele diz o seguinte, abre aspas, por pulsão deve-se entender provisoriamente o representante psíquico de uma fonte endossomática e contínua de excitação em contraste com o estímulo que é estabelecido por excitações simples vindas de fora. O conceito de pulsão é, assim, um dos que se situam na fronteira entre o psíquico e o físico, fecha aspas. Em 1905, né? 1915 ele já vai falar disso um pouquinho diferente, mas ele já está aí com uma coisa bem formatada mesmo do que é a pulsão. Ainda nos três ensaios, as pulsões se diferenciam entre si a partir de suas fontes somáticas, um processo de excitação que ocorre no órgão, tendo como objetivo isso, né, uma eliminação desse estímulo orgânico. Então, ele vai falar das pulsões oral, anal, escópica, né, e assim vai. Então, assim, a fonte das pulsões é o corpo, a gente sabe disso, né? Ela tem fonte, ela tem meta, ela tem uma força, né? É uma força constante, que é diferente do instinto, né? A força do instinto não é uma força constante como é a força da pulsão, a gente sabe também disso. Então, uma pulsão não tem qualidade. No que concerne à vida psíquica, apresenta-se como uma medida da exigência de trabalho feita à mente. E essa é uma característica, isso aqui nos três ensaios, gente, tá? É uma medida da exigência de trabalho feita à mente. Essa é uma questão importante também nesse período dos três ensaios, porque ele está falando justamente de que a gente não é só um corpo, né? A gente tem algo ali que movimenta esse corpo, mas que faz exigência à mente, ao psiquismo, e que tem uma força que faz isso, quando ele continua na elaboração do conceito. Então, se a excitação é sexual, o órgão no qual ela surge constitui-se como uma zona erógena, né? Ele vai falar das zonas erógenas, anal, oral, né? E aí faço uma volta para 1895, que é do projeto para uma psicologia científica, que ele também já estava lá elaborando sobre a pulsão, e ele diz o seguinte, né? A questão da pulsão já está posta, então, desde então, só que sob tais termos, como excitação endógena e exógena, né? Ele não fala do psíquico e do somático, né? Mas o do fora de dentro, né? Do lugar externo, do psíquico, mas ele fala de uma excitação endógena e exógena. Então, fica posto desde então que o organismo primitivo não pode atuar de forma evasiva contra as necessidades pulsionais, como o faz contra estímulos externos. Isso aqui eu acho, assim, belíssimo. Por quê?
Quando a gente tem estímulos de fora, por exemplo, a gente amanhece no dia no escuro, quarto fechado, a gente abre a janela, vem um estímulo de fora, a gente fecha os olhos. Com o sol, por exemplo, a claridade, né? É um estímulo externo e faz com que o nosso corpo reaja, por exemplo, a gente fecha os olhos, tá? Mas quando o Freud diz aqui que lutar, né? Sou contra o que é interno, né? É mais difícil. É bem isso. Quando a gente pensa na pulsão enquanto alguma coisa que é de cada sujeito e que é muito mais difícil lutar contra, porque não vem de fora. Mas aqui tem uma questão importante que eu considero, pensando já em Lacan, mais à frente, aqui é Freud, 1895, mas entre o que está fora e o que está dentro, o que que o Lacan elabora, né, gente? De onde é que ele vai falar um pouco sobre isso? Ele vai falar da banda de Möbius, né? O que está dentro, o que está fora? O que que é pulsão que está dentro? O que que vem de fora que mexe com o que está internamente, que é internamente de cada sujeito e que é nosso? Por que que alguma coisa surge de fora, mas que mexe com o que está dentro e psiquicamente causa, às vezes, um estrago nesse sujeito, né? E que mistura tanto que a pessoa não consegue dizer o que que atordoou, o que que transtornou, né? Por exemplo, o que que vem em excesso ou o que que sai em excesso, né? Que transtorna um sujeito, por exemplo. O que que rompe enquanto barreira. Então, isso é 1895, Freud, mas eu acho que o Lacan, lá depois, muitos anos depois, ele faz uma releitura que me parece muito com isso, quando ele fala que, né, o dentro e o fora estão muito misturados, muito próximos, ou não existe barreira quase. Que existe, né, mas é quase nada. Então, esses estímulos endógenos, eles têm origem nas células do corpo e dão lugar às necessidades principais, fome, respiração, sexualidade. Isso aqui é Freud ainda lá no projeto. Então, assim, os estímulos endógenos, né, que são esses estímulos da pulsão, que saem da fonte, né, que é o corpo, eles estão ali pautados e nas coisas mais básicas que nós humanos temos, né? Na fome, na respiração, na sexualidade, na sede, e por aí vai. Então, é algo que falar de pulsão é algo muito importante no sentido de falar do corpo mesmo, né? Mas de um corpo pulsional, não de um corpo carne, como é o corpo do animal, que é um animal no sentido literalmente instintual. Então, o corpo pulsional, ele perpassa e muito isso que é da ordem de um corpo instinto, né? Então, nos três ensaios, a libido foi estabelecida como sendo a energia da pulsão sexual, ok? Seguido. Momentos cruciais na teoria do freudiana da pulsão. Então, ainda nos três ensaios, aparece explicitamente a pulsão sexual e sua energia, a libido. Em 1910, aí vem a perturbação psicogênica da pulsão, que é o primeiro dualismo pulsional. É aqui onde o Freud formaliza o dualismo pulsional, o primeiro, né? Que é pulsão sexual e pulsão de autoconservação. Libido versus interesse, né? Então, aqui é um texto também importante, porque é essa formalização do dualismo, né? Que aí, aqui tem um ponto importante para lembrar, que mais para frente eu vou falar nos próximos encontros, para a gente pensar que o Freud, ele era dualista, né? Pulsão sexual, pulsão do eu, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, mas o Lacan não. O Lacan, ele vai elaborar a pulsão de uma forma monista. A gente vai falar disso depois. Isso faz uma diferença interessante. E aí, em 1914, tem a introdução ao narcisismo, que o Freud vai dizer, existe libido no eu, e o nome dela é narcisismo. Logo, libido no eu versus libido no objeto, né? E aí, essa libido no eu, libido no objeto é muito interessante, porque aqui remete muito às questões amorosas, sempre que eu leio isso, né? Porque
quando um sujeito acaba uma relação amorosa, ele pensa, peraí, que agora eu vou cuidar de mim. Vou para academia, vou me cuidar melhor, vou dormir, vou, sei lá, vou investir, vou comprar livros, vou ler. Estou aqui falando o que não está vindo na cabeça, gente, mas pode fazer muita coisa além disso, né? E o sujeito começa a dar outros nomes ao amor, né? E aí ele começa a desinvestir o que ele estava colocando como na libido, a libido no objeto, e essa libido retorna ao ele, né? Essa libido volta para esse sujeito. Então, sempre que eu leio isso, eu lembro dessas questões amorosas, né? Introdução ao narcisismo. E aí chegamos em 1915, nesse texto que é assim, bom demais, né? Que é a pulsão e suas vicissitudes, que aí a pulsão está literalmente posta como um conceito fundamental em Freud. E esse texto, eu li ele nas três versões, da Imago, que foi a primeira, que eu gosto muito, Companhia das Letras, e agora da Autêntica. Desde 2019 eu só leio pela Autêntica, que é a que eu mais gosto, né? Eu até coloquei no grupo, gente, o PDF, inclusive, né? E esse texto, quando eu li a primeira vez, eu não comecei pelo texto, eu comecei pelo prefácio, pós-fácio, e tem o pós-fácio dele que o Dunker diz o seguinte, que eu gosto muito do que ele fala lá, do texto todo, mas eu peguei esse trechinho que eu gosto mais. As pulsões e seus destinos não é apenas um texto axial da metapsicologia freudiana. Podemos dizer que ele está para a psicanálise, assim como a anatomia e a fisiologia estão para a medicina. Fecha aspas. Essa frase é muito boa e ela faz pensar sobre a importância da pulsão para a psicanálise. Mas quando eu li essa frase, eu não pensei no texto em si, mas eu pensei na pulsão em si, no conceito e do que é a pulsão. E para mim a pulsão ainda ela é como se fosse assim, pensando no inconsciente, é como se ela fosse um esqueleto assim que desse forma no inconsciente, né? Porque ela está participando de tudo na produção, na constituição do inconsciente desde que o sujeito nasce. Nossa! Então, gente, alguém está muito animada aí. A pulsão, ela faz o recalque, por exemplo, ela faz a ligação, quando a gente vai para o Lacan, ela faz a ligação entre os significantes, né? Ela faz a formalização do S1, S2, a pulsão ela está em tudo que é do sujeito. Então, eu gosto muito dessa frase, por isso que eu trouxe. E aí, ele traz aqui o Freud, em 1915, eu trouxe aqui o conceito diferente lá dos três ensaios, ele diz o seguinte: um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como a medida da exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo. Fecha aspas, né? Esse conceito, ele é maravilhoso e, no meu ponto de vista, assim, quando o Lacan pega a pulsão e ele vai falar do conceito, e tem algo que atravessa a teoria também lacaniana, que quando eu leio, eu penso muito nisso, é que o Lacan vai fazer vai tentar, né, fazer o tempo todo uma articulação entre o significante e o gozo, né? Essa é uma questão importante em Lacan e guardem isso porque vale a pena, né, pensar sobre essa coisa que ele vai fazer de ligação entre o significante e o gozo, que é isso que o Freud já fala aqui. Falava, né, em 1915, uma exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo, né? Porque essa exigência feita, ela me parece que tem muito a ver com a gente ser humano, né? Com a gente poder falar, com a gente poder se expressar, porque ela faz essa ligação entre o que é mental e o que é somático, né? A gente sabe que tem um corpo, né? Nós não somos um corpo, nós sabemos que temos um corpo.
exatamente diferentemente do animal, né? Então, o Freud vai tratar isso assim, pulsão, representante psíquico mais cota de afeto. E esse representante psíquico, né, e essa cota de afeto, porque além de ideia, a pulsão em Freud, ela é energética, ela é uma energia, né? Então, que também é uma diferença lá para o Lacan. Ele não vai tratar a pulsão como uma energia, principalmente quando ele fala do gozo. Gozo não é uma energia, nós vamos ver isso mais na frente, tá? Então, Freud é isso. Pulsão é exatamente um representante psíquico mais uma cota de afeto. Se o representante psíquico é recalcado, a cota de afeto é convertida ou deslocada e afeta o corpo. Então, nós somos afetados por essa cota de afeto da pulsão o tempo todo. Ela fica, né, à deriva. Ela não é recalcada. E ela pode fazer estragos, mas ela também pode fazer coisas boas. Então, a pulsão, representante psíquico mais cota de afeto, é Freud. E a pulsão significante mais gozo é Lacan, tá? Aí já é uma diferença, quase falando da mesma coisa, mas de forma diferente, né? Uma coisa não é bem a outra. Em Lacan, que mais para frente eu falo. Então, quando a gente pensa em Lacan, a gente pensa em dois momentos da clínica, né? De Lacan, clínica do desejo, clínica do gozo. Se a gente ficar presa, né, nesse ponto do representante psíquico, que seria o significante, essa fase lá do Lacan mais inicial, a gente está preso numa clínica chamada clínica do desejo, que é a clínica da transferencial, interpretação, pautada no significante, a primazia do significante, né? Mas quando a gente fala de uma clínica do gozo, aí a prevalência não é tanto mais o significante de Lacan, mas é do gozo. Isso marca algumas diferenças no que se refere a trabalhar na clínica, o trabalho na clínica, né? Mas a gente trata disso também um pouco mais para frente. Então, o desejo recalcado retorna via interpretação, né? Enquanto o gozo permanece silencioso. O São goza em silêncio. Então, o desejo, na clínica do desejo, é como se a gente estivesse o tempo todo ali esperando o retorno desse recalcado para interpretar, né? Por isso que eu falei, se ficar preso no significante, né? Representante psíquico, no significante é bem isso. Enquanto o gozo, ele vai permanecer em silêncio, a pulsão goza em silêncio. E aí, como trabalhar nessa clínica se a pulsão goza em silêncio? Onde é que fica o significante, onde é que fica o desejo? São questões, gente, que eu estou só abrindo aqui para a gente poder tratar ainda mais ao longo do seminário, até o quarto encontro, eu espero que sim. Mas aí, eu trouxe todo esse apanhado aí teórico, eu sei que foi muito, chega a ser um pouco chato até isso, né? Mas eu acho que não tem como a gente entrar numa função, entrar nessas questões sem pensar também na parte histórica, um pouquinho na história disso e se deparar com como foi que isso foi construído, né? Porque o conceito ele não nasce da noite para o dia. E a clínica não nasce da noite para o dia, né? O trabalho da gente como analista, a gente sabe que não é da noite para o dia também. Então, tem todo um percurso, todo um processo em que a gente está ali se deparando dia a dia com muitas coisas da clínica, né? E da teoria, para poder formalizar muitas coisas clinicamente falando. Então, como eu coloquei bem no início essa questão do trabalho do Lacan, no sentido de sair um pouco do ponto da primazia do significante, ir para a clínica mais do real, e aí ele sai da primazia do significante, mas ele vai para o gozo. Então, eu pensei em trazer um caso clínico para a gente tratar disso que eu acabei de falar, de uma forma assim pontual no que se refere à pulsão. Um caso clínico em que a entrada do sujeito se dá via pulsão, via gozo. E aí, para pensar
caso clínico, eu trouxe o caso do Homem dos Ratos. Eu não sei quem já leu o caso aqui, quem não leu, eu sugiro que leia, porque vale a pena. É um caso muito bom, um caso paradigmático da psicanálise freudiana, né? Mas que é muito importante a gente pensar aí pela via também lacaniana. É um caso de neurose obsessiva e o que de entrada, assim, que eu acho interessante para a gente pensar no caso clínico, inclusive na nossa clínica diária, é uma perguntinha básica, né, que a gente às vezes não, a gente precisa fazer para os nossos analisantes, é o que te trouxe aqui, né? O que que você resolveu fazer análise? Por que que você resolveu procurar um psicanalista? Né? O que que te traz até aqui? É uma pergunta que ela pode ser feita de várias formas, né? Eu estou trazendo aqui dessa maneira, mas tem várias maneiras de fazer. Então, essa pergunta, ela parece muito boba, né? Porque é básica demais até, mas ela é uma pergunta que ela nos orienta com relação ao que o Lacan vai chamar de tropeço, de esbarrão no real, né? Ou seja, o que aquele sujeito tropeçou, esbarrou, sabe? Se arrebentou, a gente pode usar várias formas, né? Mas o que fez com que ele procurasse? Principalmente uma neurose obsessiva. O sujeito tem que estar mesmo assim acabado, ele procurar um psicanalista, um psicólogo, sei lá, um psiquiatra, né? Buscar uma saída para o que ele está ali em sofrimento. Então, é uma pergunta básica, mas ela é importante. Então, o que eu vou tratar aqui nesse caso do Homem dos Ratos é essa entrada dele na análise com Freud, o porquê ele procurou, como é que foi o esbarrão do Homem dos Ratos no real, né? Como foi que ele esbarrou no real do gozo dele, tá? Ou seja, do gozo pulsional da do gozo dessa pulsão dele que literalmente estava ali em silêncio, né? Mas que ele teve que falar com Freud e falar para ele foi muito difícil. Então vamos lá, eu não vou entrar no caso completo, tá, gente? Eu vou só tratar alguns pontos importantes, porque o caso é muito grande, ele é muito cheio de detalhes, esse caso. E eu não vou falar de neurose obsessiva, tá bom? Eu vou falar do ponto da pulsão e do gozo do Homem dos Ratos. Então, o tratamento do Tenente H durou aproximadamente um ano, foi publicado em 1909. O Freud começou a atendê-lo em 1907 até 1908, aproximadamente um ano, tá? Mas ele só publicou em 1909. E aí, nesse caso, o Freud vai operar com dois conceitos importantes, que é desejo inconsciente, desejo Freud não usa, tá, gente? Aqui é fazendo a relação entre Lacan e Freud, desejo e inconsciente, e de gozo, compulsão. Só que gozo também Freud não usou, isso é um termo lacaniano, tá? Mas ele trata do inconsciente da pulsão, nesse caso, dá para a gente pensar, e o conceito de transferência também. Vou falar um pouco depois. Então, ele faz uma relação com isso, tá? Para a gente fazer essa relação entre Freud e Lacan nesse caso. Então, o que interessa, né, para a gente aqui é destacar o modo como a pulsão, o modo de gozo faz sua entrada na direção deste tratamento, inclusive na transferência. Então, a pulsão surge formatada em termos fantasmáticos, tá? Mas na frente eu vou explicar melhor isso. O que leva o Homem dos Ratos à análise, né? Então, ele estava num contexto de guerra, o Freud chama de Tenente H, né? Mas é o Ernest Lance, o nome dele. E o Tenente H, que é o Homem dos Ratos, ele perde um piscinês e solicita-o pelos correios. Piscinês, para quem não sabe, é um óculos de muitos milênios, mil anos atrás, que eles usavam que apertava no nariz, né? E durante uma batalha ele perde esses óculos e para não parar o batalhão, ele deixa para trás e quando ele chega na cidade lá que ele mora, ele resolve solicitar pelos correios, tá?
E nesse momento dos Correios, que ele foi solicitar o piscinês, né? Ele escuta um diálogo entre os oficiais. Tinha alguns oficiais conversando e ele escuta o diálogo. E tinha o capitão M, que ele relata uma tortura física imputada aos prisioneiros. Essa tortura física, né, ele, inclusive, depois ele começa a chamar esse capitão M de Capitão Cruel. O Capitão Cruel, a tortura com os ratos, né, os ratos introduzidos no ânus. A tortura era assim, era uma bacia que eles colocavam vários ratos e colocavam no ânus, a bacia próxima ao ânus dos prisioneiros. E esses ratos, eles seriam introduzidos no ânus dos prisioneiros. E o tenente H escuta isso, o relato dessa tortura, né? E isso atordoa o homem dos ratos. Volta. E ele fica atordoado. Quando ele procura Freud, e vocês podem depois, quem não leu, ou quem já leu, voltar, que é bem interessante isso. Durante o relato, durante o atendimento do Freud, o homem dos ratos, ele fica muito atordoado, né? Falando, quando ele vai falar sobre isso que ele escuta dos oficiais. E ele vai ter muita dificuldade em enunciar isso para o Freud, essa tortura que ele escutou dos prisioneiros. Ele era completamente contra a castigos, a tortura, esse tenente, né? Que é o homem dos ratos. Então, ele tem muita dificuldade de falar isso para o Freud. E o Freud, na forma Freud de ser e de fazer a análise dele, vai dizer para ele, né, que o que ele está tendo é uma resistência ao tratamento, que é natural, mas que é importante que ele fale, porque falando ele vai lidar melhor